Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez para estudarmos mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos abordando a lição de número 2, que tem por tema Princípios Bíblicos para um Viver Coerente. Essa será a nossa lição e estaremos fazendo aí alguns apontamentos para melhorar a transmissão, das lições da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical. O nosso objetivo, né, o objetivo, central desta lição de hoje é levar a classe, né, a compreender que a vida cristã, ela não é guiada por sentimentos momentâneos, mas por princípios bíblicos permanentes que moldam decisões, caráter, relacionamentos e adoração, produzindo um viver coerente com Cristo. Então, este é o nosso objetivo, como professores das nossas classes. Esse é o nosso desafio de levar esse ensino e fixar essa compreensão e essa lição, para os nossos alunos. A nossa introdução vai nos dizer, né, o discípulo e a necessidade de princípios. A introdução da revista ela estabelece que o discipulado cristão ele exige direcionamento diário. Não basta conhecer a fé, né, cristã de forma teórica, é necessário aplicá-la concretamente na vida. Por isso, né, o texto ele afirma que precisamos recorrer às Escrituras e à ação do Espírito Santo, pois os princípios bíblicos são aqueles que norteiam todas as áreas, da vida e conduzem à edificação contínua e à glória de Deus. Vejamos, aqui o professor ele deve deixar claro que princípios são fundamentos e ações revelam princípios. E os princípios, eles revelam quem realmente somos. Recapitulando, princípios são fundamentos, ações revelam princípios e os princípios, eles revelam quem realmente somos. Precisamos deixar claro isso para a nossa classe. O cristão ele pode até não se identificar verbalmente como crente em todo lugar, mas as suas ações sempre revelarão os seus valores, né? O cristão ele precisa, né, eh, com o seu modo de viver, né, com o seu estilo de vida, com a sua nova vida em Cristo, né, que é o objetivo central das nossas lições, né, é abordar um viver em Cristo, um viver novo, né, a partir do novo nascimento. O cristão ele passa a revelar, né, os seus valores, não apenas ou não simplesmente com os seus lábios, mas com as suas atitudes, com as suas ações, com o seu modo de viver, ele estará mostrando os seus valores, né, deixando claro para aqueles que o cercam os seus valores. Prosseguindo para o próximo tópico, princípios bíblicos, né, para um viver coerente, o ponto central do tópico primeiro é: viver segundo os valores cristãos é um compromisso diário do discípulo de Cristo, que busca refletir o caráter de Jesus em todas as áreas da vida. Vou repetir. Viver segundo os valores cristãos é um compromisso diário do discípulo de Cristo, que busca refletir o caráter de Jesus em todas as áreas da vida. Aqui a revista ela afirma que o viver cristão não é algo abstrato, mas se manifesta em atitudes práticas como amor ao próximo, vida de oração, estudo da palavra e o cultivo das virtudes do Espírito. Isso, irmãos, isso exige vigilância constante, pois o discípulo, né, ele deve avaliar se suas ações o aproximam mais de Cristo ou o assimilam aos padrões
do mundo, né? No tópico anterior nós falamos acerca das ações e no modo de vida que revelam os nossos valores. Aqui nesse tópico aqui, nós vamos ver que o discípulo de Cristo ele deve avaliar as suas ações. Se as suas ações o aproximam mais de Cristo ou se as suas ações e o seu modo de viver está relacionado ou associado ou é semelhante ao viver do padrão do mundo, né? Então o cristão ele é constantemente ali desafiado a fazer uma autoavaliação do seu modo de viver, da sua nova maneira de viver. No tópico 1.1, estudar a palavra e meditar nela, nós vamos ver que a revista aqui, irmãos, ela destaca que a Bíblia é a revelação de Deus. Querido amigo, querido professor, precisamos deixar isso muito claro para nossas classes. A Bíblia é a revelação de Deus e a principal fonte de alimento espiritual para o crescimento do cristão. Irmãos, o cristão ele não se alimenta de palavras de autoajuda, o cristão ele não se alimenta de massagens no ego, o cristão ele não se alimenta de palavras adocicadas, ele não se alimenta de contos de fada, ele não se alimenta de folclore, mas ele se alimenta da revelação de Deus, da palavra de Deus, que é a fonte de alimento espiritual para o seu crescimento. Todo cristão que quer crescer espiritualmente, ele deve se alimentar da palavra de Deus, que é a revelação do próprio Deus. Assim, como o corpo não subsiste sem alimento, a alma não amadurece sem a palavra. Isso deve ser claro para nós. Assim como o corpo não subsiste ou não sobrevive sem alimento, a alma ela não amadurece sem a palavra. O estudo, a leitura e a meditação nas Escrituras, né, aproximam o crente de Deus. Vou repetir, o estudo, a leitura e a meditação nas Escrituras aproximam o crente de Deus. Segundo, orienta as suas decisões. E terceiro, moldam seu caráter à imagem de Cristo. Nós vamos ver que nós temos aí algumas referências, né, na nossa revista de professor, temos algumas citações de pastores e de livros, né, como referência. E em uma dessas citações nós vamos ver que os nossos autores eles colocam aí acerca do apetite espiritual, né? Apetite espiritual pela palavra é sinal de saúde espiritual. Vou repetir, apetite espiritual pela palavra é sinal de saúde espiritual. Um cristão que negligencia a Bíblia inevitavelmente terá dificuldades em discernir a vontade de Deus e viver de forma coerente. Então aqui, meu querido amigo, o professor ele pode, né, e ele deve enfatizar que a palavra não é apenas informativa, mas formativa. A palavra de Deus ela não só informa o homem daquilo que ele deve fazer, mas ela o forma e ela o transforma, né? Ela não é só uma coletânea de informações, mas ela é uma coletânea de livros onde o Espírito Santo molda, né, o caráter de Cristo no cristão a partir do momento em que o cristão se revela, se relaciona, melhor dizendo, com esta palavra. Então essa palavra ela não somente informa, mas ela forma o cristão, forma o caráter de Cristo no cristão. Partindo agora para o tópico de número 1.2, né, amar o próximo, a gente vai ver que neste subtópico a revista ela apresenta o amor ao próximo como um princípio central da vida cristã. Vou repetir. A revista ela apresenta o amor ao próximo como um princípio central da vida cristã, conforme o ensino direto de Jesus. Esse amor ele não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta. Amar o próximo envolve servir, perdoar, ouvir, compartilhar, agir com empatia e generosidade.
A revista ela ressalta que esse amor não se alimenta, né, ao círculo familiar, ou melhor dizendo, não se limita ao amor familiar ou de amizades, mas alcança todos, tornando-se testemunho visível da graça de Deus no mundo. O professor aqui, ele deve mostrar que o amor cristão, ele não é seletivo, mas sacrificial, né? Ou seja, o amor, ele não é seletivo. O amor, ele não escolhe a quem ele vai amar. O amor, né? Aquele que demonstra o amor, ele não deve apenas se limitar a amar os seus familiares, ou somente amar aquele que ele gosta, ou somente amar aquele que lhe faz bem. A palavra de Deus ela vai nos ensinar, pelas palavras do próprio Jesus, que nós devemos amar aquele que nos persegue, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos desejam amar, nos desejam praticar o mal contra nossas vidas, esses também devem ser alvos do nosso amor, do amor do cristão. Ou seja, o cristão ele não ama somente aquele que lhe faz bem, mas até aquele que lhe intenta maldade, né? O cristão também deve amá-lo, né? Amar aquele que lhe aborrece, orar por aquele que lhe persegue, né? Esse é o diferencial do viver cristão, que manifesta o amor, né, sem olhar a quem, sem um comportamento seletivo, mas um comportamento sacrificial, como fez o nosso Senhor Jesus, né, que é o nosso maior exemplo de demonstração de amor. Avançando para o tópico 1.3, a transformação pelo Espírito Santo. Neste tópico, a revista ela deixa claro que o crescimento espiritual não é resultado exclusivo do esforço humano. Isso aqui tem que ficar bem claro para nós. A revista deixa claro que o crescimento espiritual não é resultado exclusivo do esforço humano, mas da obra contínua do Espírito Santo. Ele é quem transforma o discípulo à imagem de Cristo e orienta pensamentos, decisões e ações. Ou seja, é uma obra do Espírito Santo. Essa transformação envolve alguns pontos, e eu vou destacar aqui 3. Reconhecer áreas que precisam ser tratadas, buscar a renovação da mente e submeter-se à direção do Espírito Santo. As citações destacam que viver no Espírito é viver uma vida controlada por Ele, em contraste com a vida dominada pela carne. Ou seja, viver, né, viver no Espírito é viver uma vida controlada por Ele, né? Nós precisamos desafiar, né, e questionar, fazer os nossos alunos, as nossas classes, né, a uma profunda reflexão acerca da maneira de viver, em como eles estão vivendo, né? Será que estamos vivendo um viver no Espírito? E perguntar o que é um viver no Espírito, né? E em contrapartida responder que viver no Espírito é viver uma vida controlada por Ele, né, levando as nossas classes a uma reflexão, se de fato nós estamos sendo, controlados por Ele, pelo Espírito Santo, somos controlados, estamos sendo controlados pelo Espírito Santo? Pois isso é o viver no Espírito, isso é viver no Espírito, isso é viver, em Cristo, uma nova vida, né. E essa é a nossa missão, né, como professores, né, de levar os nossos alunos a uma profunda reflexão acerca desse tema tão importante para nós, né. O professor ele pode concluir este ponto afirmando: a vida cristã coerente é fruto da cooperação entre obediência humana e ação do Espírito Santo. O tópico 2, o padrão bíblico para a vida, né? Podemos aqui destacar aqui o ponto central do tópico 2. O padrão bíblico para a vida do discípulo é viver em santidade. Esse é o padrão. Amor e obediência à vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras. A revista, ela usa o texto de Miqueias 6:8 para mostrar que o padrão divino envolve justiça, misericórdia, humildade diante de Deus. Isso significa alinhar pensamentos, palavras e ações aos ensinos bíblicos,
produzindo um caráter moldado pelo fruto do Espírito. Vamos avançar. No tópico 2.1, cultivando um caráter puro, né? Nós vimos aí o ponto central, o ponto que nós podemos partir, agora nós entramos aqui de fato aqui no tópico 2.1. Neste ponto, meus irmãos, a revista ela enfatiza a pureza como um valor indispensável da vida cristã. Manter-se puro não é legalismo, mas expressão de um coração comprometido com Deus. A impureza, segundo o texto, afeta diretamente a comunhão com Deus. Enquanto a pureza preserva, né, o relacionamento com Ele, né, por isso o cristão ele deve afastar-se de tudo o que contamina a sua vida espiritual e compromete o seu testemunho. Olha só que importante. O professor aqui ele pode reforçar que a pureza ela não é isolamento do mundo, mas uma separação para Deus. Isso aqui precisa ficar bem claro para os nossos alunos, né. O professor precisa transmitir isso aqui com clareza, que a purificação, a pureza cristã, ela não significa um isolamento do mundo, né. O cristão, ele não vai, habitar dentro de uma bolha, isolando-se do mundo, né. Ele não vai habitar em uma ilha, né, sozinho, né, afastado de tudo aquilo que é deste mundo, mas ele estará vivendo uma nova vida, ainda permanecendo nesse mundo que é depravado, que é caído e que anda segundo, o curso do mundo, da maldade, né, dos principados da potestade, do príncipe deste século, deste mundo, né. Mas o cristão, ele está separado para Deus, ele está separado para Deus, né. Existe até uma frase que é muito popular que diz que o cristão ele deve viver como uma garça. A garça ela tem ali as suas vestes brancas, né, as suas penas brancas, né, e a garça ela habita no meio da lama, mas se você observar bem, ela não suja as suas penas, né. É a arte da graça, né, alguns dizem que é a arte da garça, a arte de viver na lama sem sujar as vestes, né. Isso é pureza. É você estar na lama, mas não sujar as suas vestes. É o cristão estar no mundo, mas não viver segundo o padrão deste mundo, né. E isso não é um isolamento, isso é o quê? Uma separação para Deus. Ponto 2.2, né. 2.2 resistindo às tentações. Vamos avançar. A revista, ela A revista ela aborda a realidade das tentações e ensina que o Espírito Santo capacita o cristão a resistir o pecado. A vigilância espiritual ela fortalece a fé e promove maturidade. Vou repetir. A vigilância espiritual fortalece a fé e promove maturidade. Paulo ele alerta, né, sobre os perigos da vida carnal e mostra que persistir em práticas pecaminosas conduz à perda do reino. Diante disso, né, o crente ele é chamado a viver em constante santificação, fugindo da aparência do mal e de tudo que prejudica sua comunhão com Deus. O professor aqui ele pode destacar que resistir à tentação não é confiar em si mesmo, né? Isso aqui é importante. Resistir à tentação não é confiar em si mesmo, mas depender da graça e da direção do Espírito Santo. Toco 2.3, cultivando o amor fraternal. O amor fraternal é apresentado, né, na nossa revista como um princípio indispensável da vida cristã. Ele se expressa em atitudes práticas, como respeito, hospitalidade, cuidado mútuo e relacionamentos saudáveis, né. As nossas referências, os nossos textos aí de referência da nossa revista, né, reforçam que amar uns aos outros exige aprendizado e exercício diário, pois os relacionamentos interpessoais são um dos maiores desafios da vida cristã. O professor aqui, ele pode afirmar que não há
espiritualidade autêntica sem amor prático ao próximo, né. Irmãos, se nós quisermos, né, ter uma vida espiritual autêntica, ela deve ter como base amor ao próximo, né, o amor prático, né, não somente o amor de boca, né, o amor falado, mas também o amor que é manifestado em ações, né. O tópico 3, a vida cristã, né, o ponto central aqui do tópico 3, a vida cristã é um caminho contínuo de paz, adoração e vitória, vivido para a glória de Deus. No tópico 3.1, o tópico é a vida em paz com todos. A nossa revista, irmãos, ela vai nos ensinar que o discípulo de Cristo é chamado a viver em paz, tanto interiormente quanto nos seus relacionamentos, ou seja, externamente, né. Essa paz ela não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus e da obediência à sua palavra. Irmãos, o cristão ele consegue viver, de uma maneira que impressiona aqueles que o cercam, porque às vezes ele está em um cenário caótico, às vezes ele está passando por uma turbulência, por uma tempestade, por uma dificuldade, às vezes ele está passando por uma enfermidade, às vezes está passando por problemas financeiros, tudo ao seu redor está indo de mal a pior, mas no seu interior ele está tranquilo, no seu interior ele está em paz, porque ele sabe que Deus está no controle, né. E Deus, produz nele esta paz, né, não o deixa inquieto, não o deixa preocupado, até porque, irmãos, a inquietude, a insegurança e a falta de fé revela, né, que parece que nós estamos temendo, eh, ou achando que Deus irá falhar. Quando nós nos preocupamos demais, quando nós deixamos as preocupações externas roubar a nossa paz interior, a nossa paz, interna, é como se nós estivéssemos dizendo e expressando que a qualquer momento Deus ele pode falhar, né. Então, muito cuidado para não deixarmos as nossas dificuldades e as circunstâncias externas roubar a nossa paz, porque isso revela que nós não estamos confiando totalmente no Senhor. Então, o cristão, ele é chamado a viver em paz, né. O cristão é chamado a ser pacificador, refletindo o caráter do Pai e promovendo reconciliação onde há conflito, né. Essa é a nossa missão, né, é o chamado cristão a ser pacificador, refletindo o caráter do Pai e promovendo reconciliação onde há conflito. O tópico 3.2, a vida vitoriosa, né. O que é uma vida vitoriosa segundo os padrões, da palavra do nosso Deus? A vida cristã vitoriosa não é a ausência de dificuldades. Isso aqui é importante para nós deixarmos claro para a nossa classe, né, ainda mais que nós estamos vivendo em tempos em que, está sendo diluído o evangelho, está sendo corrompido, né, o evangelho. Há uma necessidade de nós trazermos a centralidade da nossa fé, a verdadeira vida cristã vitoriosa, né, vida esta que não está ausente de dificuldades, mas confiança em Deus em meio às adversidades. A revista mostra que fé, oração, leitura da palavra e obediência fortalecem o crente para perseverar com esperança. O professor aqui ele pode enfatizar que, vitória cristã é permanecer fiel, mesmo em tempos difíceis. Irmãos, esta é uma das maiores vitórias que o cristão ele pode ter, né. Além da sua salvação, além da morte e ressurreição de Cristo e promessa de salvação e de vida eterna, esta é a maior vitória do cristão, permanecer fiel mesmo em tempos difíceis, né. Isto sim é vida vitoriosa, né, como nos mostra aqui o tópico 3.2. Avançando para o tópico 3.3, a vida de adorador.
Por fim, irmãos, para concluir, a revista ela destaca que a adoração não é um momento isolado, né, mas um estilo de vida. Alguns pensam que a adoração ela se limita às 2 horas em que permanecemos dentro do templo, cantando louvores, salmodiando, né. Alguns acham que a adoração ela se limita a este período, mas não. A adoração é um estilo de vida, né. O verdadeiro adorador, ele reflete a glória de Deus em pensamentos, palavras e ações. Adorar em espírito e em verdade significa viver em comunhão constante com Deus, reconhecendo sua soberania em todas as circunstâncias. O professor aqui, ele pode concluir dizendo que a adoração verdadeira, ela começa no coração e se manifesta na vida diária. Vou repetir. A adoração verdadeira, ela começa no coração e se manifesta na vida diária, né? E para nós concluirmos, a revista ela conclui que viver de maneira coerente com Cristo é resultado da ação divina, mas requer perseverança na oração, discernimento espiritual e aplicação dos princípios bíblicos em todas as áreas da vida, com o auxílio constante do Espírito Santo, ao qual, sem ele, nós não podemos fazer absolutamente nada, né? Meus irmãos, nós chegamos aqui ao final de mais uma lição da nossa revista. Espero que esses auxílios possam lhe ajudar, nortear e lhe fazer refletir acerca da aula que será ministrada e lhe ajudar, né, a conduzir da melhor forma possível a sua classe, a compreender cada um dos tópicos da nossa lição, da nossa revista Escola Bíblica Dominical. Eu vou ficando por aqui, que Deus lhe abençoe e até a próxima aula. Fique com Deus.